sobre o Tony Garcia e o que ele fala. Precisa provar, mas para além disso, é a desmoralização completa ali da Lava Jato, né? Porque, veja só, para o nosso teleouvinte ter uma ideia, a Lava Jato, o primeiro delator, veja, o primeiro delator ainda não era esse tipo de delação aqui, era outra lei. O primeiro delator foi o Youssef, né, que tem aquela confusão, até hoje essa conta não está fechada, com as confusões com o Sérgio Moro, né? Banistado, começa por lá, e tem um monte nisso. O segundo delator é o Tony Garcia. O Tony Garcia entra nessa história como segundo delator por uma série de coisas, e ele passa a ser uma espécie de agente infiltrado, uma figura que tem nos filmes, assim, né? Mas tem uma figura no direito brasileiro, mas tem que estar bem formalizado. Eu acho, eu estou dizendo o que eu percebi de toda essa história, com a minha experiência aí eu fui procurador de justiça e promotor no tempo da Revolução Farroupilha, né? Então, do tempo Bento Gonçalves, enfim, do imperador, né? Era o império ainda. E aí, ali, ao que consta, eu acho que o Tony Garcia, ele era uma espécie de agente infiltrado, mas assim, informal. Ele fazia todas as coisas, ele gravava as pessoas, enganava as pessoas lá, fazia lá, gravava, prestava contas ao Ministério Público, mas não tem nada, provavelmente uma ata, alguma coisa desse tipo. Ele disse que foi 40 vezes, no mínimo, para falar com o Ministério Público, ele ia a mando do Sérgio Moro, essa é uma confusão, eu torço para a briga nessa história, né? Nessa história toda eu torço para a briga. E isso tudo o que tem de mais, porque o Tony Garcia destruiu muitas pessoas. O Beto Richa é produto Tony Garcia. Existem muitos empresários, eu posso dizer aqui, não vou dizer o nome, né? Foi um cliente meu, um grande empresário do Paraná, é meu cliente ainda, e essa história não terminou, ele continua ainda com uma ronha por causa do Tony Garcia. Agora nós vamos começar a mexer nisso com as declarações do Tony Garcia, nós vamos entrar em campo agora para saber que história é essa. Ele tirou a candidatura, graças a ele, e o modus operandi da Lava Jato, eles tiraram o Beto Richa, humilharam. Vocês não sabem, eu jantei com o Beto Richa, com a esposa dele e familiares. Eu não sou advogado do Beto Richa, tá? Não tem nada. Eu sou apenas assim um próximo à família, enfim, porque eu fui me aproximando pelas defesas que eu fiz sem conhecê-lo. Eu fui um dos primeiros a escrever quando ele foi afastado, aquela ronha toda. Eu escrevi, e depois ele me ligou e disse, poxa, nós nem nos conhecemos e você fez o texto. Eu digo, eu estou antigo nisso aí, eu conheço a Lava Jato. Então, aí um dia eu fui para o Paraná e estava na casa de um querido amigo, que um grande advogado do Paraná, e aí combinaram, então, como o Beto ficou sabendo, foi antes da eleição, o Beto ficou sabendo que eu estaria lá e deslocou-se. E aí fizemos um jantar muito fraterno, e aí eu fiquei sabendo de coisas disto que aconteceu, detalhes da prisão do Beto, da esposa, como ele perdeu a candidatura ganha para o Senado. Gente, tudo isso tem personagens, tem Deltan Dallagnol, personagens, Tony Garcia, esse outro empresário, do qual esse sim eu sou advogado, ele uma delação que surge assim, e hoje o Tony Garcia diz coisas, mas se são verdade ali, elas também eram, se são mentira ali também eram. Afinal, no fundo, se você me pedir para resumir, eu digo o seguinte,
o Tony Garcia coloca uma pá de cal na Lava Jato. O Tony Garcia, 2 pontos, o nome do filme, Requiem para a Lava Jato. O RIP. Aqui jaz. Sem jazz. A Lava Jato, porque foi o resto, né? O Tony Garcia dramaticamente enterra a Lava Jato. Foi o enterro da Lava Jato. Por quê? Porque onde ele pare o início de tudo, junto com o Youssef e outros, e agora que o grande problema é que as pessoas não se dão conta, Kiko, como que isto aconteceu no Brasil? Pois é. Porque tem um vídeo meu aí já nas redes que eu falei numa outra emissora, em que eu falo o seguinte: o Brasil é um grande PowerPoint. Dentro desse PowerPoint está escrito todas as questões da Lava Jato e a flechinha final é o 8 de janeiro. Como é que essa gente toda andava solta? Se elegeram. Eles estavam promiscuamente. Olha o que as pessoas não têm que se dar a pachorra de escutar o que disse, não somente o que o Tacla já está contando, mas vamos ficar agora com o Tony Garcia. Olha o que ele disse. Ele disse: eu ia amando do juiz, indo lá, e o Ministério Público já deveria ter feito uma coletiva para falar sobre o que ele vai fazer, o que ele tem sobre isso. Por quê? Porque se isso é verdadeiro, todas essas operações que foram feitas com base em delação são absolutamente nulas. Inclusive, as pessoas que cumpriram pena têm que pedir indenização. Eu não sei o resultado, eu não tenho detalhes. Aliás, não compete ao Pedro, não compete ao Kiko e ao Lênio Streck dar satisfações sobre isso. Nós somos as vítimas de tudo isso, porque quanto dinheiro público foi enfiado lá nesse negócio, quantos empregos. Aliás, vou dizer para vocês, aqui no Rio Grande do Sul, quando pararam com as obras do Porto, por causa da Lava Jato, eu sei de pessoas que tinham comprado com muito sacrifício, sabe aqueles food truck, que é aqueles ônibusinhos para vender salsicha e cachorro-quente. O cara estava preparando para vender. Eu entraria com uma ação hoje não contra o Estado, mas contra os personagens que causaram isso, sabe? Eu não sei, um país de 1 milhão e tanto de advogados, não aparece nenhum para fazer uma ação contra os protagonistas disso. Estou falando sério. Sim. Eu não faço isso porque a minha advocacia não eu sou um parecerista e faço um tipo de advocacia que não é de balcão, assim, dessas causas. Mas, poxa, tem tanto advogado, essas coisas que aconteceram. Não é possível que uma república tão grande como a nossa tenha ficado refém de uma grande picaretagem. É isso que o Kiko dizia antes de eu entrar. O que é isso? Mas olha o modus operandi do que aconteceu. E está aí. Nós somos survivors, nós somos sobreviventes disso por muito pouco. Quando as pessoas hoje falam sobre isso, os brasileiros, cada vez que vier um sujeito em qualquer lugar falando, o cara diz assim: cale-se. Você não pode falar qualquer coisa sobre isso porque é muito mais sério que você pensa. E outra coisa, Kiko, não sei se você já pensou, Pedro. Você se lembra dos tempos atrás, quando nós tínhamos assim José Paulo Bisol no Senado, quando vinha um negócio desses bombástico, ele ia lá no Senado
e fazia aqueles discursos contundentes, parava o Brasil. Uhum. Ulisses Guimarães, essa gente toda, Paulo Brossard. Cara, essas coisas aí, devia ter um tribuno que não tem mais, para chegar, como antigamente se fazia, tribuno, para dizer, olha, que pare, nação brasileira, olha o que acontecia. Olha o que acontecia lá. Alguém para gritar canalhas, canalhas, né? Como o Tancredo entra gritando, canalhas, canalhas. Exatamente, essa é a questão. Uhum.